Olá, bem-vindos a mais um shiur na nossa série Biblioteca Judaica. Continuamos avançando na nossa história, na nossa cultura, na nossa Torá. Após um grande intervalo nos nossos shiurim, vamos relembrar um pouco aonde chegamos. Desde o ano 1312, antes da Era Comum, onde a Torá foi entregue, já passamos 2000 anos, até um pouco mais. Mais de 2000 anos, onde contamos desde a entrega da Torá, a época do primeiro Beit HaMikdash, os sábios da Mishnah, os sábios do Talmud, os Geonim, e finalmente chegamos nos Rishonim, os primeiros. Como assim? Os primeiros que vêm por último? Na verdade, uma tradução menos literal, mas mais exata, seria os anteriores. Anteriores à época que vivemos hoje, como ela é conhecida, os Acharonim, os posteriores, os últimos. Então, estamos falando, na verdade, de uma fase, de uma era que vem antes da nossa era atual. Essa era, ela se dá mais ou menos no que a gente conhece na história mundial como a Idade Média, por volta do ano 1000 ao ano 1500, não sendo muito exato. Falamos bastante dos sábios sefaraditas, desde o grande patriarca Rabbeinu Yitzhak Alfatsi, Urif, até a luz que iluminou todo o mundo judaico, o Rambam. Começamos também a tratar do outro lado da moeda, o lado ashkenazita, que se concentrava lá pela Europa, no oeste da Alemanha, norte da França, por essa área, que criou a cultura que hoje conhecemos como os Ashkenazim. Falamos sobre Rabbeinu Gershom Meor HaGolah, aquele que fez vários decretos que mudaram a nossa vida judaica, e hoje vamos falar de uma das personalidades mais famosas na literatura judaica. Ninguém mais, ninguém menos do que Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhak. Todos já ouviram falar desse nome, talvez tanto quanto o Rambam, se não mais. Na verdade, muito da forma de como nós conhecemos a Torá é através da explicação de Rashi. Querem um exemplo? Todos nós aprendemos no Gan a historinha de Avraham, que hospedou na casa dele os 3 anjos que vieram visitá-lo depois de ter feito o Brit Milá. Porém, quem lê na Torá, não está escrito que eles eram anjos. De onde sabemos? Rashi é aquele que cita, em nome dos nossos sábios, em nome de Hazal, isso no seu comentário na Torá. Na verdade, Rashi é o maior best-seller da literatura judaica desde o fechamento do Talmud. Não há uma pessoa que estude a Torá ou o Talmud sem logo consultar o comentário de Rashi. Inclusive, nas primeiras gerações, o comentário de Rashi era conhecido como Kunteres. De onde vem essa palavra Kunteres? Kunteres vem, na verdade, de um erro na palavra comentários. Comentários acabou passando a virar a palavra Kunteres. Rashi é o comentário, a base de toda a Torá. Então vamos lá, vamos do começo. Na verdade, várias e várias lendas envolvem o nascimento de Rashi. Muitas histórias contam como Rashi e qual foi o mérito dos pais de Rashi para terem um filho que iluminou tanto o mundo judaico. Uma história conta que o pai de Rashi, que era na verdade um comerciante de pedras preciosas, foi intimado a vender uma pedra ao rei, que na verdade gostaria de usar essa pedra para colocar essa pedra num símbolo idólatra, talvez um símbolo cristão, não está muito claro. De qualquer forma, o pai de Rashi é levado junto com os mensageiros do rei num navio, e durante a sua viagem, o pai de Rashi está num grande dilema. Como ele vai dar essa pedra para ser usada como idolatria? Então, ele faz um grande sacrifício, ele joga a pedra no mar. Na verdade, fingindo que ele ia mostrar, olha como essa pedra é bonita, e acaba que a pedra cai no mar ou no rio. De qualquer forma, ele abriu mão de uma grande joia e recebeu uma joia maior ainda, que é o seu filho Rashi. Rashi, para entender exatamente qual foi a sua contribuição para o mundo judaico, temos que entender um pouco a diferença entre o mundo sefaradita e o mundo ashkenazita. De forma geral, essa diferença não existia só dentro do mundo judaico, e sim na divisão geral do mundo, da humanidade naquela época. Enquanto no mundo árabe, muçulmano, estamos numa época de muito estudo, muito intelectual, muito desenvolvida, a filosofia escolástica, que na verdade é uma escola da filosofia de Aristóteles, ela é talvez a luz sobre a qual todos os grandes cientistas vão, a luz dela. Por outro lado, na Europa temos a Idade Média. A Idade Média é um grande buraco negro na história. Uma estação de muita ignorância e de pouco saber. Só para termos uma ideia, enquanto em Bagdad existia Beit el-Hakima, que era uma casa, uma grande biblioteca, onde o sultão reuniu lá nada mais nada menos do que 120 mil obras da literatura mundial. Por outro lado, o grande imperador na Alemanha, Carlos Magno,
Ele também resolveu, como uma pessoa culta, fazer uma biblioteca. E ele tinha na biblioteca 120 livros. Quer dizer, em vez de 120 mil, 120. Não era só isso, ele também tinha 6 monges que sabiam ler e escrever. Isso é só para demonstrar quão grande era a ignorância da Europa naquela época. Agora, isso fez muita influência também na literatura judaica. Por quê? Enquanto os sefaraditas, o Rambam e outros, tinham que lidar com a cultura mundial, e muitas das ideias que vieram de fora do povo judeu tinham que ser rebatidas, tinham que ser contestadas, tínhamos que mostrar a nossa opinião e a nossa postura frente a várias ideias filosóficas e outras que apareceram na época, fazendo com que a obra desses sábios seja muito voltada e usada na linguagem da ciência moderna. Na Europa, o estudo da Torá, podíamos dizer que era 100% puro. Não tínhamos ninguém contra quem tínhamos que rebater. Talvez a igreja cristã, mas os argumentos não eram exatamente argumentos intelectuais filosóficos. Por isso encontramos nas obras dos mestres ashkenazitas uma ligação muito mais direta ao comentário dos nossos sábios, da forma de como eles trouxeram isso, de como eles exemplificaram e nos explicaram dentro do mundo judaico, sem a necessidade de provar ou rebater um argumento que vem de fora. Isso fica muito claro no grande comentário de Rashi. Na verdade, Rashi é famoso por duas grandes obras, apesar de ele ter escrito mais do que elas. A primeira grande obra, e talvez a monumental delas, é o comentário de Rashi ao Humash, à Torá. O comentário de Rashi à Torá é simplesmente a base de tudo o que nós vivemos em nossa vida judaica prática. É verdade, existem outras ideias muito importantes, outras formas de entender, mas Rashi, ele recebeu já há 900 anos a posição au concurso, a posição sem qualquer concorrência de o comentário máximo da Torá, o mais básico. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, desde uma criança de 5 anos até um grande sábio nos seus 80 anos, todos podem estudar o Rashi e encontrar nele uma mensagem que toca em nossas almas. Por outro lado, Rashi também escreve o comentário mais básico do Talmud. É verdade que Rashi não escreveu todo o comentário do Talmud. Existem certas partes onde ele não conseguiu completar. Talvez falamos disso no shiur que vem. Porém, de forma geral, Rashi traduziu e trouxe o Talmud para uma forma muito mais acessível. Talvez deu alças, deu uma forma de como nós podemos nos ligar e conectar a nossa sabedoria milenar. Não é à toa que Rashi é a base de tudo o que nós estudamos. Rashi nasceu em Troyes, a cidade de Troia, no norte da França, e ele foi estudar com seus mestres em Keilot Shum, nas comunidades no oeste alemão. Lá ele aprendeu com todos os seus mestres, como ele cita em alguns lugares, Rabbeinu Yitzhak Halevi, Rabbi Yehuda Bariká, e depois de alguns anos, Rashi volta à sua cidade. Lá, ele também trabalha num viedo. Muitas vezes a gente encontra no comentário do Rashi de que quando ele fala sobre agricultura ou sobre coisas ligadas à terra e ao plantio, o Rashi realmente é um grande expert, porque essa era a profissão dele. E lá ele se torna o líder, na verdade, e o patriarca de todo o judaísmo ashkenazita. De Rashi saíram várias e várias escolas, vários e vários livros foram escritos, comentando, contestando, defendendo, mas todos em volta do comentário de Rashi. E, para terminar, um curioso. Já ouviram falar das letras de Rashi? Rashi tem aquelas letras um pouco diferentes, né? Um pouco mais arredondadas. Então, aqui vai um spoiler, um curioso para vocês. Rashi nunca escreveu com essas letras. Então, por que essas letras são chamadas de letras de Rashi? Porque Rashi foi o primeiro livro a ser impresso, o primeiro livro judaico a ser impresso desde a invenção da prensa por Gutenberg, foi o comentário de Rashi na Torá. E o impressor que usou essas letras para fazer a diferença entre o texto da Torá e o texto do comentário, mudou as letras um pouco, e essas letras ficaram conhecidas como as letras de Rashi. Agora, o mais importante para nós não são as letras de Rashi, e sim o fato de que, se esse foi o primeiro livro a ser escolhido para ser impresso na biblioteca judaica, é porque realmente ele é muito marcante. Fiquem conosco para continuar nessa incrível jornada, conhecendo a nossa biblioteca e a nossa Torá. Até mais.